Oi, gente, tudo bom? Estamos indo para o nosso 26º vídeo da série 30 anos em 30 dias. E o assunto que eu quero falar com vocês é um assunto bem delicado que eu particularmente já preguei demais sobre esse assunto. E ele mexe demais comigo porque quem nunca sofreu uma rejeição, né? E eu quero já pedir desculpa para vocês por não ter gravado o vídeo de ontem, para quem está acompanhando a série. Foi um dia muito complicado, na véspera de Natal, todo mundo correndo atrás de comida, se organizando. E como eu não passei o Natal na minha casa, ficou um pouco complicado de eu gravar o vídeo com mais tranquilidade, porque o ambiente já estava propício para muita outra coisa, né? Mas eu quero desculpar agora, pedir desculpa para vocês, tá bom? Bom, eu quero falar sobre rejeição. É um sentimento que dói demais. E eu já fui muito rejeitada e às vezes as minhas rejeições vieram por conta da minha personalidade, do meu jeito, de alguma opinião que eu defendia e não era bem compreendida. E isso, num momento da minha vida, me trouxe vários problemas emocionais e difíceis de lidar porque eu queria ser aceita. E isso não era muito fácil. Aliás, é difícil até para quem é uma pessoa super popular, bem desinibida e flexível, já tem suas dificuldades. E quando você tem uma opinião forte, você tem uma personalidade muito marcante, isso tende a ser mais difícil. O segredo que eu levei na minha vida para lidar com as rejeições foram a flexibilidade que eu aprendi a adquirir durante o tempo, porque algumas coisas eu defendia, outras coisas eu precisei ser mais manipulável, porque senão eu não sobreviveria nessa selva de pedra de pessoas diferentes de mim o tempo todo. E quando eu falo de rejeição, eu lembro muito de Agar e Ismael no deserto. E é uma das palavras que mais me mexem, porque geralmente a gente prega muito sobre Isaac, sobre a família perfeita de Abraão e Sara. E às vezes a gente esquece dessa família que foi induzida por um meio que talvez aquele Ismael não sabia. Aliás, talvez não, ele não tinha certeza do que estava acontecendo para ele. Ele foi tratado em algum momento da sua vida como um filho querido, esperado, e de repente alguém chega, muda de novo a sua história e o pai que ele tem tanto amor e afeto levanta de madrugada e coloca ele e a mãe para andar no deserto. Quem tem criança pequena aqui vai entender que eu tô falando que é muito difícil acordar uma criança às 6 horas da manhã para ir para a escola quando tá frio. Não dá vontade de você falar assim, fica mais um pouquinho debaixo do cobertor, eu não vou te mandar hoje para a escola, porque você tem dó. Agora imagine uma criança levantando de madrugada para ir pro deserto com água e pão. E uma coisa que é interessante, eu já fui lá e eu sei como é que é. O deserto à noite ele é muito frio e de manhã ele é muito quente. E você imagina uma mulher com um garoto no desespero do deserto. É uma rejeição. Porque por mais que ela tenha errado, Agar tenha aceitado uma condição de uma vida, ela era escrava. Mas por mais que ela talvez, digamos assim, se aproveitou daquelas situações para alguns benefícios, por mais que ela tenha errado, a rejeição ainda assim é difícil. E quando eu penso em rejeição, eu penso em paternidade, maternidade, um filho que não é aceito, uma mãe que não é aceita, uma família que não aceita alguém, um emprego que você tanto lutou para chegar e não é aceito. E como é difícil lidar com a rejeição. E eu já fui rejeitada. Mas uma coisa que eu quero te falar com esses 30 anos de vida que eu vivi nessas rejeições é o que eu disse no começo do vídeo. É lidar com o que eu sou de fato e o que eu posso adaptar. Tem coisas que você não precisa entender que você fraquejou, que você perdeu as suas forças, está imune, mas que você mudou a arma da guerra. E com o tempo você vai lidando com a vida e vai se mostrando e sendo mais aceito. É isso que eu faço. As pessoas rejeitam a gente por coisas tão imbecis que se nós fôssemos colocar ao pé da letra, a gente enlouquecia. E eu falo isso porque às vezes uma pessoa não gosta de mim por conta da minha cor, por causa da minha raça, porque eu sou negro e não espera de mim alguma palavra mais inteligente.
Tem gente que rejeita a gente pela nossa religião, porque você é espírita ou porque você é cristão e você não é bem aceito no meio. E isso da gente vai atrasando conteúdos que a gente podia estar explorando e sendo mais feliz, mas a gente se apega a bullying, a assédios morais, a pequenas coisas que faz a gente deixar de ter curiosidade de saber quem é uma pessoa maravilhosa por detrás daquilo que ela tem. E muitas das vezes eu aprendi a lidar com isso. E é aquela frase célebre que diz assim: nossa, eu achava que você era chata. Eu já ouvi muito isso. A rejeição, ela tem que ser bonita, tem que ser trabalhada na infância. Às vezes a gente pega crianças rejeitando a outra, lidando mal com a outra, ou às vezes a gente pega um reflexo de um adulto por coisas tão pequenas que a gente pode chegar e consertar e lidar com aquele probleminha ali. Não faça isso. Mas quando a rejeição ela é apoiada, ela é condensada, ela é ignorada, você não finge que não viu, aí a coisa fica séria. Porque o problema de quem rejeita é nunca ser rejeitado. E o dia que ele é rejeitado, ele começa a entender o que ele fez. E eu passei por uma situação dessa há alguns tempos atrás, que uma pessoa não gostou de mim e colocou isso na cabeça dela e ponto. E me rejeitou durante muito tempo. Até o dia que fizeram isso com ela, no local de trabalho dela, fizeram exatamente o que ela fazia comigo e ela não percebeu que ela estava contando as mesmas coisas que ela fazia comigo, aconteceu com ela. E ela, por algum minuto, ela teve um insight na cabeça dela, ela parou, ela me olhou durante 1 minuto nos meus olhos e disse: às vezes a gente não gosta de uma pessoa e nem sabe por quê. Gente, é muito triste ser rejeitado. E é muito grave rejeitar. Se você tem toda a razão do mundo para rejeitar uma pessoa, é uma coisa e mesmo assim é difícil. Olha, esse cara me batia, essa pessoa me violentou, essa pessoa me humilhou. É uma coisa porque é uma defesa. Agora, se você não consegue entender porque você não gosta de uma pessoa e simplesmente talvez seja por uma coisa muito imbecil, repense. Porque você não tem ideia do quanto você pode ferir alguém e perder a oportunidade de conhecer alguém legal. Eu já devo ter rejeitado alguém, talvez não me lembre, porque quem apanha, quem bate esquece, né? Mas eu sempre me pergunto e me reparo quando eu estou conversando com alguém para eu não cometer esse tipo de erro. E se eu estou com alguma dificuldade com alguém, eu tento de todas as formas fazer com que ela não perceba. E isso é quase que inevitável. Eu já fui rejeitada e já rejeitei. E nenhuma das posições são confortáveis. Se você um dia se sentiu rejeitado por alguém, como eu já me senti, não permita que ninguém te coloque no lugar que não é teu. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo o tempo todo. Mas você é forte. Você pode e você tem que ter confiança. Ignora. Finge que você não está ouvindo. Esquece. Mas não permita que isso entre no teu coração. Seja você mesmo. Seja você. Seja feliz e vá caçando a sua felicidade aonde ela estiver. Alguma coisa tem que te fazer bem e se apegue a isso. Se você comete esse tipo de erro, comece a se colocar no lugar, porque às vezes você não percebe o quanto você está machucando alguém. Só quando você coloca no lugar daquela pessoa, você começa a se analisar. Para concluir esse vídeo, eu estava conversando essa semana com uma jovem e a gente estava falando justamente sobre o bullying. Aliás, é um assunto que eu quero fazer um vídeo aqui, muito em breve, se vocês quiserem, vocês me falam. Mas eu pretendo fazer um assunto sobre bullying e assédio moral. E ela falou assim: nossa, por que as pessoas fazem bullying? Eu dei todas umas explicações que eu imagino e a ciência me dá esse berço para falar. E ela falou assim: mas eu não tenho nada disso.
Aí, quando ela me falou isso, eu falei assim, quem faz o bullying? Você ou alguém fez em você? Ela falou assim, eu faço bullying em alguém. E eu perguntei pra ela, você já se colocou no lugar daquela pessoa? Não. Tenta se colocar. Nossa, mas eu brinco assim, não imagino que ela tá sofrendo, uma brincadeira tão besta. Aí eu expliquei pra ela o que é subjetividade. É justamente aquilo que cada um sente diferente de qualquer outra coisa. Eu tenho um pensamento sobre algo e você tem outro pensamento e assim a gente vai lidando. Quando ela percebeu que cada um é cada um e talvez a brincadeira dela estivesse ofendendo tanto alguém e ela estava se sentindo poderosa porque ela conseguiu diminuir uma pessoa perto dela, uma pessoa tem medo dela agora, ela se deu conta de quanto ela estava sendo ridícula. Porque hoje não tá mais na moda fazer bullying em ninguém. É ridículo. Então, não sai rejeitando. Analise e tenha discrição. Se você não gosta, o mundo não precisa saber. Por mais, e eu falo de mim, eu posso não falar, mas essa cara minha aqui, ó, tá vendo? Essa cara aqui, ó, essa cara não disfarça. E é outra coisa que eu tô conseguindo e tô tentando disfarçar na minha vida. Não é fácil ser humano, mas a gente chega lá. Um beijo, até amanhã, o nosso 27º vídeo.